Então, essa parte que eu escrevi da lousa aqui aparece inteirinha ali no vídeo, tá? Bom, então é o seguinte, como a gente vai usar alguns modelos repetidamente aqui, eu vou fazer a revisão deles rapidinho, né? Dos principais, então vão ser 3 discretos e acho que 1 contínuo só. E aí os outros, conforme a gente for precisando, a gente vai colocando para vocês, tá? Então é o seguinte, o modelo de Bernoulli, ele é o mais simples, mas ele é um dos mais importantes. Por quê? Em muitos problemas a gente pode estar interessado em um resultado específico, né, relacionado a uma variável de interesse. Por exemplo, eu falei para vocês, você pode ter uma variável inicial que é o salário das pessoas, mas você só está interessado em modelar quem ganha mais ou menos do que 10 mil reais. Então, você vai pegar, quem ganha mais de 10 mil reais, eu vou chamar X de 1. E quem ganha menos, eu vou chamar de 0. E eu quero modelar de alguma forma, né? Lá na frente, a gente vai querer modelar quais são as preditoras que influenciam nesse sucesso que eu chamei aqui, que é a pessoa ganhar mais de 10 mil reais, tá? A probabilidade de x igual a 1 é P, e o P está entre 0 e 1. Geralmente não considero igual em nenhum dos casos aqui, né? E a probabilidade do x assumir 0 é 1 menos P, já que a soma das probabilidades tem que dar 1. A gente vai usar bastante valor esperado e variância, por isso que eu vou colocar aqui. Então, o valor esperado é 1 vezes a probabilidade de assumir 1, mais 0 vezes a probabilidade de assumir 0. O valor esperado dá P. Esse daqui é o parâmetro, né, de maior interesse, é o parâmetro de interesse da Bernoulli, né? E a variância, que é o valor esperado de x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado. Aqui a gente faz um cálculo intermediário do valor esperado de x ao quadrado, que é 1 ao quadrado vezes p, mais 0 ao quadrado, 1 menos p. Então, dá p também, né, o valor esperado de x ao quadrado. Então, a variância é p menos o valor esperado de x ao quadrado, valor esperado de x, parênteses, ao quadrado, que dá p, 1 menos p. Tá? Então, esse daqui a gente vai usar em alguns momentos. Valor esperado é p e a variância é p, 1 menos p. Por que eu estou falando que eu vou usar isso? Em probabilidade, a gente conhece o p. E a gente calcula a probabilidade de x assumir um valor ou outro. Em inferência, a gente não conhece o p. A gente vai estimar o p. Então, eu vou olhar para os dados. Com base nos dados, eu vou estimar o parâmetro. Tá? Então, o p, ó, é parâmetro. Tá? Ele é um parâmetro que eu quero estimar. E esse P1 menos P também pode ser considerado um parâmetro que eu quero estimar, que seria a variância, né? Na verdade, é uma função de parâmetros, tá? Bom, vamos para o próximo, que é o binomial. Então, binomial pode ser visto, né, como uma repetição de N ensaios independentes de Bernoulli. A binomial tem 2 parâmetros, N e P. N é o número de lançamentos da moeda, por exemplo, né? E P é a probabilidade de sucesso. Então, o X, ele pode ser visto... Eu vou até chamar de Y, tá? Mas poderia chamar de X, né? Ó, o Y é o número de sucessos observados em N ensaios independentes de Bernoulli, de uma Bernoulli P. Tá? Então, considere que você vai lançar uma moeda, observar a face superior. A face superior tem probabilidade P de sair cara, e eu vou jogar a moeda N vezes, e eu vou observar o número de caras que eu enxerguei, tá? A probabilidade de Y ser igual a 1Y vai ser a combinação de NY a Y, P elevado a Y, 1 menos P elevado a N menos Y.
E esse Y, ele pode assumir valores. Então, ó, número de sucessos e N ensaios de Bernoulli. Então, eu posso observar 0 sucessos, 1 sucesso, até N sucessos. Então, a minha variável aleatória pode assumir valores de 0 até N, tá? Então, vamos supor que a gente quer calcular a probabilidade de observar 0 sucessos. Então, y é igual a 0. Vai ser a combinação de n 0 a 0, que dá 1. P elevado a 0, já que eu observei 0 sucessos. E 1 menos P elevado a n menos y, que é n no caso. Então, se é 0 sucessos, vão ser n fracassos. Agora, e de eu observar 1 sucesso? Então, a probabilidade de y ser igual a 1 vai ser a combinação de n1 a 1, que é n, p elevado a 1, 1 menos p elevado a n menos 1. Por que aparece essa combinação aqui? Porque o sucesso eu posso observar na primeira jogada, na segunda jogada, na terceira jogada e assim por diante, ou na enésima jogada, tá? E assim por diante, né? Então, a probabilidade de observar 2 sucessos vai ser combinação de n2 a 2, porque eu posso observar na primeira e na segunda, na primeira e na terceira, na primeira e na quarta, na primeira e na enésima, na segunda e na terceira, na segunda e na quarta. Então, aparece essa combinação aqui, que são todas as possibilidades, né, para enxergar 2 sucessos em N. Tudo bem? Como que é o valor esperado? Então, o valor esperado aqui eu já não vou desenvolver ele, mas o valor esperado de Y é NP e a variância de Y é NP 1 menos P. Então, guardem isso porque vai ser útil para a gente ter o valor esperado e a variância. Então, por quê? Imagina que eu vou repetir o experimento agora um número grande de vezes, né? Então, eu vou jogar, por exemplo, 10 vezes a moeda e vou ver quantos sucessos vai sair. Aí, eu vou jogar de novo 10 vezes e vou ver quantos sucessos. Aí, eu vou jogar de novo 10 vezes e vou ver quantos sucessos. Eu vou jogar de novo 10 vezes e vou ver quantos sucessos. Qual que é meu interesse? Estimar a probabilidade de sucesso. A gente usa a média de parâmetros, a gente calcula, nesses 10 a gente calcula a esperança. Então, aí, nessas esperanças, a gente calcula a média dessas esperanças. A gente vai ver métodos. Esse método que você está falando, pelo que eu entendi, é mais parecido com, mais próximo do método de momentos, que é o seguinte, eu vou ver a média na minha amostra e com isso eu vou estimar a média populacional, tá? Então, isso daqui, gente, é a média que é populacional. Então, lembra do nosso desenho inicial, né? A gente tinha a população. É bastante importante isso. Diria que é a coisa mais importante da inferência, né? Então, eu não consigo observar. Na verdade, isso daqui é inferência, né? Eu não consigo observar todos os elementos da minha população, mas tem uma média populacional teórica que eu não consigo calcular. Com base na minha amostra, eu vou estimar, né, fazendo inferência, eu vou estimar o parâmetro da população. Então, a média populacional, ela mora aqui, né? Então, aqui eu tenho os parâmetros. E daqui a pouco eu vou definir o que é formalmente o parâmetro, né? É uma quantidade desconhecida que a gente quer estimar. E na amostra, o que mora na minha amostra? São as estatísticas. E um caso particular são os estimadores. Então, por exemplo, né, o meu parâmetro P, ele mora na população, mas eu não conheço ele. Quem que mora na minha amostra que eu conheço? O X barra, que é a média amostral, que é pegar todo mundo, somar e dividir por N, tá? Então, aqui, ó, isso daqui é uma estatística e é também um estimador. O parâmetro P que eu não conheço está lá na população e é quem eu quero estimar, tá? A inferência é basicamente esse desenho. Tenho a população, não consigo estimar
não consigo observar todos os elementos da população, mas consigo observar uma amostra. Com base na amostra, eu vou estimar o parâmetro da minha população. Ocorre que a amostra ela está sujeita a um erro amostral, né? Porque eu posso ter pego um elemento aqui que tem uma característica e não peguei esse que também tinha uma característica importante. Então, sempre que a gente fizer uma estimativa, a gente vai ter um erro padrão associado, que é justamente relacionado à variabilidade que eu tenho na minha amostra, tá? Então, é muito importante, assim, lá na frente, né, a gente vai fazer um teste de hipóteses para comparar média de dois grupos, por exemplo, média de uma variável em dois grupos. Aí alguém fala assim, professora, mas em um foi observado 10 e no outro foi observado 12. Mas esse 10 e esse 12 são valores disso daqui, ó, e ele está sujeito a erro. O que eu quero avaliar é se tem diferença nesse parâmetro aqui na população. Então, com base na variabilidade que eu tenho nas quantidades amostrais, eu vou estimar de forma pontual ou intervalar os parâmetros da minha população. Então, nesse momento, o que eu preciso? Preciso que vocês saibam que isso daqui é um parâmetro da população, né? É um parâmetro que é a média de Y, mas é a média populacional. E depois, quando eu fizer o Y barra, vai ser a média amostral que eu obtenho da amostra, tá? Então, essa daqui é a binomial. A Poisson, que é a próxima. Então, lá em probabilidade, o professor falava assim, essa variável tem distribuição de Poisson com média 2. Calcule a probabilidade de x ser igual a 3. Né? Aqui vai ser assim. A minha variável tem distribuição de Poisson. Então, por exemplo, x tem distribuição de Poisson lambda. Isso significa que a probabilidade de x ser igual a x é e a menos lambda, lambda elevado a x, sobre x fatorial. Que valores que x assume? 0, 1, 2, é uma contagem, tá? Só que eu não conheço lambda aqui, no nosso mundo da inferência, né? O que eu vou observar? Os x. Então, eu vou ter lá na minha coluna, né, no meu banco de dados, uma contagem que eu imagino que segue uma distribuição de Poisson. E aí, eu vou querer estimar o lambda. Então, aqui o parâmetro é lambda, que a gente quer estimar, né? Na Poisson, gente, o valor esperado é lambda e a variância também é lambda. É uma característica da Poisson. Isso significa, e aí tem a ver com a pergunta que ele fez, isso significa que se eu tiver dados em que eu posso calcular a média x barra e posso calcular a variância amostral, se elas estiverem muito longe uma das outras, isso é um indício de que os dados não seguem Poisson. Porque se seguissem Poisson, a média amostral deveria estar próxima da variância amostral, já que a média populacional é igual à variância populacional. Né? Porque a amostra a gente espera que seja ali uma representação da população. Tudo bem, pode ter um errinho amostral, pode ter outras fontes, né, de variabilidade, mas se eu quero supor um modelo probabilístico, eu espero que a amostra represente bem o que eu tenho lá na população. A partir de qual ponto que você fala, não, aqui representa bem, aqui não representa bem? Tipo, você... A gente vai ver 50, isso lá, sei lá, na frente. Então, a inferência, ela é basicamente duas partes. Estimação de parâmetros, que é isso que eu falei. A gente vai pegar a quantidade amostral e estimar a quantidade populacional, pontual ou intervalar, né? Chama intervalo de confiança, quando a gente faz um intervalinho. E a outra parte da inferência é o teste de hipóteses. Aí vai ter um teste de hipóteses que a gente vai fazer um teste para aderência de dados a uma certa distribuição de probabilidade, tá? Então, eu acho que quando vocês fazem esse tipo de pergunta, eu sei que vocês estão entendendo que vocês estão entrando no mundo da nossa disciplina, né? Mas calma que a gente vai chegar lá. Vai ter uma tolerância, né? Vai ter assim, olha, até aqui
eu aceito que vem dessa distribuição de probabilidade. A partir daqui eu rejeito. Tá bom? Isso vai ser o teste de hipóteses. Só que para isso a gente tem que... Cada caso vai ter uma estatística de teste. Então, vai ter o teste Z, vai ter o teste T, vai ter o teste ANOVA, tá? Então, cada caso vai ter um teste Q quadrado, que é esse que eu falei de aderência. Se vocês quiserem pesquisar, né? Como eu falei para vocês, lá no meu YouTube tem uma playlist de inferência e tem algumas aulas, não tem todas. Mas tem algumas aulinhas lá, se vocês quiserem, vocês podem olhar, tá? Mas vamos caminhando aqui com o ritmo da nossa disciplina por enquanto. Ó, de discretos eu vou passar esses 3, que é o que a gente mais vai usar. Mas em algum momento vai aparecer geométrica, hipergeométrica, que vocês já viram, né? Aí quando aparecer, se a gente precisar, a gente revisa ali na hora, tá? De contínuos eu vou colocar a normal só, porque é a mais importante, mas vão aparecer outros que vocês já viram também, né? A normal é a mais importante das contínuas, tá? Eu não coloquei exemplo, né? Então, o exemplo da Poisson, contagem. Uma contagem de alguma coisa, número de filhos, número de produtos contratados, número de vezes que a pessoa ficou em atraso, número de produtos que ela contratou, número de vezes que ela fez alguma coisa, tá? Uma contagem. Anormal, então, sei lá, número de itens que tem no carrinho do site lá que você está comprando, tá? Poderia modelar com uma Poisson a princípio. Não é o único modelo para contagem. Tem, por exemplo, aqui no Miau Negativa, é um exemplo de um modelo para contagem também, tá? Tem outros. A normal, vocês já conhecem ela, a gente só está revisando, né? É essa que tem a curvinha de sino, né? A gente faz tanta curva de sino que acaba saindo muito bonitinho, né? A maioria das vezes. A normal, ela tem algumas características, né? Que ela sempre mantém. Então, se eu pegar a média e somar mais ou menos um desvio padrão, ela sempre vai ter a mesma probabilidade, né? Que é a área dessa curva aí dentro desse intervalinho, que é 68%. Exemplo. X é altura de mulheres adultas. Por que eu estou fixando o sexo biológico aqui? Porque se eu fizer de todo mundo junto, ela vai ter duas modas, né? Porque os homens têm altura maior, em geral, né? Em geral, né, gente? Não é uma regra. Então, se a gente fosse colocar dos dois aqui, ó, colocaria assim, tem homem que é mais baixo do que algumas mulheres. Mas, enfim, só para dar um exemplo. Então, os dados eles estão concentrados em torno de um certo valor, né? Aliás, eu vou fixar aqui no Brasil, porque eu já morei na Holanda. Alguém já teve algum contato com a Holanda? As pessoas são muito altas. Não sei se lá as pessoas são altas, mas na Holanda, quando eu entrava no elevador, eu me sentia de outra espécie, porque as pessoas são muito altas. Eu acho que, se não me engano, eu tinha visto, acho que a média de altura das holandesas, eu acho que é uma coisa do tipo 1,75. Por isso que do homem é 1,84, a média. E das mulheres, não sei. Mas, enfim, fixei lá um grupo, né, para especificar que não é qualquer
Não é para mulher. É uma mulher brasileira. Não sei quanto que é a média de outras mulheres brasileiras, mas enfim. Tá, então, para dizer que são dados que eles estão concentrados aqui em torno de um certo valor, e, em geral, tem um desvio padrão para cima e para baixo, alguém deixou para cima e para baixo, com esse padrão de curva de sino, tá? O valor, a função densidade de probabilidade da normal é 1 sobre raiz de 2π sigma 2 exponencial de menos meio x menos mi ao quadrado. E tem o sigma 2 embaixo aqui também. A gente vai usar isso. Não precisa decorar, pode olhar quando precisar. Embora seja um pequeno monstrinho, né? Mas ela é muito usada e daqui a pouco eu vou falar por quê, tá? O mi está entre menos infinito e infinito, e o sigma quadrado é maior do que zero. O valor esperado de x é mi, e a variância de x é o sigma ao quadrado. Então, a normal é uma distribuição que tem dois parâmetros, um de média e outro de variância. A média pode estar nos reais e a variância é positiva, né? Sigma 2, tá? E a normal, ela tem várias propriedades interessantes. Uma delas é que a transformação afim de normal também é normal. A soma de normais também é normal. A diferença de normais também é normal. Mas o principal resultado de todos que vocês viram lá em probabilidade é o teorema do limite central, que diz que a distribuição do x barra, não é do x, do x barra, converge para normal quando n é suficientemente grande, tá? A gente vai voltar nesse teorema com toda certeza. Então, essa daqui é a densidade da normal, que é essa daqui. Ela iria até o infinito e até menos infinito, né? E eu vou colocar aquele resultado, né? Que a transformação afim da normal é normal. E a gente vai usar bastante isso aqui também. Então, propriedades... Se x tem distribuição normal com média mi, variância sigma 2, e y é ax mais b, com a e b, gente, são fixos. Eles podem ser desconhecidos, podem ser conhecidos, mas eles são não aleatórios, tá? Então, y tem distribuição normal. Ponto. Agora vamos ver os parâmetros. Valor esperado de y. Valor esperado de ax mais b a valor esperado de x mais b. Então, a mi mais b. Esse é o valor esperado, por propriedades do valor esperado. E a variância de y é a variância de ax mais b, que é a ao quadrado, variância de x. Então, a variância é a ao quadrado, sigma quadrado. A média variância a gente mostrou. A distribuição normal, a gente poderia desenvolver, mas assim, a gente gastaria metade da aula para mostrar isso. Talvez pode mostrar por função característica, enfim. Não precisamos mostrar esse resultado aqui. A única coisa que eu preciso é, se x tem distribuição normal e y é ax mais b, então y tem distribuição normal, com média a mais b e variância ao quadrado, sigma ao quadrado. E, em particular, vocês já conhecem a padronização da normal, que nada mais é do que x menos mi dividido por sigma. Então, tirar a média dividido pelo desvio padrão leva a normal padrão. Vocês chegaram a trabalhar com a tabela da normal em probabilidade? Sim, maravilhoso. Então,
Eu vou trazer a tabela em alguma das próximas aulas que a gente vai usar, tá? Foi até Acho que não perdido. deixou passar nada. Oi? Acho que não deixou passar. Eu tô achando maravilhoso. Eu vou pedir para ele sempre dar essa disciplina. Nossa! Então, de quem vem aí. Aí vai elevar o nível dos estudantes. Vocês passaram, vocês estão aqui, vocês sabem bastante, gente. Aqui custa. Aqui custa. Vocês sobreviveram, gente. Em particular, essa transformação aqui também é um caso daquela lá, tá? Vou deixar como exercício para vocês me dizerem quem que é o A e o B. Se a gente tirar a média e dividir pelo desvio padrão, isso daqui tem uma distribuição normal 0, 1, tá? Que tem valores tabelados e, portanto, a gente usa para fazer cálculo de probabilidades, tá? Exercício. Vocês fazerem de novo, então, quem é A e B, nesse caso aqui, tá? Então, é só pensar que a Y agora, a X mais B, deve ter média 0 e variância 1. Ok? Eu vou colocar mais uma que aparece bastante também, que é a exponencial. E as outras acho que vão aparecendo aí nos exercícios, tá? Exponencial, que é a última que eu vou falar aqui. Exponencial, lambda. Exemplo, x é o tempo de vida de um componente eletrônico, pode ser. F de x é lambda e a menos lambda x. Um lambda maior do que 0, x maior ou igual a 0. O valor esperado de x é 1 sobre lambda e variância de x é 1 sobre lambda ao quadrado. Então, lá em probabilidade, o professor falava para vocês: a gente tem um modelo exponencial com lambda igual a meio. E aí você fazia a conta, né? Todo mundo assinou a lista? Tá passando, né? E aí você fazia o cálculo de probabilidades. Aqui não, aqui a gente vai observar tantos componentes e verificar qual o tempo médio de vida deles. E com isso a gente vai estimar o lambda, né? Então, vou falar daqui a pouquinho do método de momentos. O valor esperado de x é 1 sobre lambda. Esse é o meu parâmetro, né? Lambda é o meu parâmetro. O lambda, ele é o quê? 1 sobre o valor esperado de x. Então, no método dos momentos, que a gente vai pegar o valor esperado de x e vai estimar com x barra, que é o primeiro momento amostral, o lambda chapéu vai ser 1 sobre x barra, tá? É assim que a gente vai fazer a estimação. Então, vamos começar, finalmente, a inferência. Oi. Consigo.